Novela Gata, resumo semanal de 25 a 29 de dezembro de 2023. Paulo fica em liberdade e faz planos com Esmeralda. Eles se casarão dentro de uma semana. Esmeralda começa a procurar por seu vestido de noiva. Paulo diz a Gisele que o relacionamento entre eles será estritamente profissional. Mariano diz a Inês que Silencioso tem um projeto que concede bolsas de estudos a jovens com poucos recursos. Ele gostaria que ela fosse uma dessas pessoas beneficiadas. Inês responde que não vai aceitar que a humilhem com essa suposta ajuda. Esmeralda vai ver Dona Rita para lhe dizer que vai se casar com Paulo. Dona Rita diz que viu nas cartas que ela será a mulher mais infeliz desse mundo. Ela volta a tirar as cartas e diz que Esmeralda ficará só e sem seus filhos. Gisele confessa a Paulo que está apaixonada por ele, mas não espera ser correspondida. Gisele diz a Lorena que vai se encarregar de que Esmeralda nunca consiga ser feliz com Paulo. Damião visita a casa dos Martinez Negrete para informar-lhes que o juiz já deu a ordem para desocuparem a casa. Lorena, furiosa, diz a Augusto que é uma mulher de estirpe e elegância, por isso não conseguiria viver em um simples apartamento. Gisele diz a ela que não a abandonará. Silencioso diz a Mercedes que ela já demonstrou várias vezes que merece sua confiança. Assim, deseja deixar seu patrimônio sob seus cuidados, caso lhe aconteça algo. O padre Rivas diz a Paulo que já tem tudo pronto para o seu casamento com Esmeralda. Paulo diz a Esmeralda que vão inaugurar uma nova galeria e ele gostaria de levá-la na inauguração, como sua esposa. Virgínia diz a Centavinho que se sente muito triste, pois seus pais não querem recebê-la. Esmeralda está provando seu vestido de noiva. Paulo chega e Jacira diz que ele não pode ver a noiva vestida antes da cerimônia, pois não traz sorte. Paulo responde que não acredita em superstições. Mercedes e Jacira se escandalizam ao ver Paulo entrar enquanto Esmeralda prova seu vestido de noiva. Domênico recrimina Dona Rita, dizendo que todo o tempo esteve enganando com a promessa de que Esmeralda algum dia se casaria com ele, tudo para tirar dinheiro dele. Dona Rita responde que não tem a culpa se ele não soube ganhar o amor de Esmeralda. Domênico tenta asfixiar Rita, mas nesse momento chega Henrique e dá um murro em Domênico, deixando claro que ele nunca mais deve voltar a se meter com Dona Rita. Paulo diz a Esmeralda que falta pouco para que termine o mural. Paulo diz a seus pais que se casará em 2 dias, e queria muito contar com a bênção deles. Augusto não responde. Henrique diz a Perla que admira por ela ter uma bela voz. Esmeralda se surpreende e a pergunta se ela foi cantora, assim como sua mãe. Perla responde que não. Jacira pede que Dona Rita não atormente Esmeralda com suas cartas. Ela responde que as cartas não mentem. Esmeralda leva seus filhos para Lorena e Augusto verem. Ele diz que nada garante que essas crianças sejam seus netos. Esmeralda diz a Augusto que ele é um malvado, e seus netos não têm culpa alguma de sua amargura e ressentimento. Paulo, muito feliz, pede a Mariano que seja seu padrinho de casamento. Gisele diz a Paulo que o ama. Paulo responde que a única mulher que ama é Esmeralda. Mônica recomenda que Esmeralda não se sinta tão segura de que se casará com Paulo. Esmeralda conta a Jacira que Mônica disse que ela não se casará com Paulo. Jacira responde que Mônica está com inveja, pois Esmeralda se casará com um homem que ama. Silencioso agradece Paulo por fazer Esmeralda feliz. Paulo responde que ele é ainda mais feliz, porém desejaria que Esmeralda soubesse que Fernando e Perla são seus verdadeiros pais, pois isso a faria completa. Fernando responde que primeiro ele precisa limpar seu sobrenome. Durante a exposição, Gisele não perde a oportunidade de flertar com Paulo e assim provocar Esmeralda. Mariano pede a Esmeralda que dance com ele, pois seguramente ela será a noiva mais linda do mundo. Esmeralda responde que talvez não seja a mais linda, mas certamente é a mais feliz. Para provocar ciúmes em Paulo, Gisele diz que já sabe que Mariano está apaixonado por Esmeralda. Esmeralda e Paulo sofrem um acidente. Mariano chega ao local e os socorre. O doutor diz ao Silencioso que Esmeralda está em estado gravíssimo.
Já o estado de Paulo é menos grave. Mariano chora diante de Esmeralda, que está inconsciente. O doutor diz ao silencioso que a condição de Esmeralda é muito grave e existem poucas possibilidades de que sobreviva. Silencioso implora para que o doutor salve sua filha. Ao ver Gisele chegar, Mariano pergunta por que ela está ali. Ela responde que descobriu sobre o acidente porque aconteceu muito próximo à galeria. Gisele diz que o acidente ocorreu devido ao seu desejo de que não houvesse casamento entre Paulo e Esmeralda. Lorena diz a Augusto que Paulo e Esmeralda não se casaram, pois sofreram um acidente. Augusto, contente, pergunta se Esmeralda morreu. Lorena responde que Paulo está em coma e Esmeralda em estado muito grave. Lorena revela medo de que Esmeralda morra, pois sabe que Paulo não viveria sem ela. Jacira diz ao padre Rivas que ama Esmeralda como uma irmã, e que não se moverá do hospital até vê-la acordar e sorrir. O padre responde que ela deve confiar e aceitar a vontade de Deus. O doutor diz ao silencioso que Esmeralda sofreu um dano na medula espinhal e, caso sobreviva, certamente ficará paraplégica. Ele se lembra de que existe um médico, muito famoso, que já conseguiu reverter um caso de paralisia semelhante. Lorena diz a Mercedes que deseja ajudá-la com as crianças. Mercedes diz que já tem uma garota que a ajuda. Lorena responde que as crianças são filhas de Paulo e, assim, seus netos. Gisele diz ao doutor que Paulo está tentando dizer algumas palavras. O médico diz ser um bom sinal. Mariano pergunta ao silencioso como está Esmeralda, pois se ocorrer algo ruim com ela, ele não poderia resistir. Silencioso responde que percebeu que ele ama sua filha. Silencioso, chorando, diz a Jacira que Esmeralda ficará paraplégica, mas não deseja que ninguém saiba. Mercedes aceita deixar Lorena com seus netos, que os leva até Augusto. Augusto rejeita as crianças. Gisele se enfurece, pois mesmo inconsciente Paulo chama por Esmeralda. Gisele descobre que Esmeralda está em estado grave e ficará paraplégica. Gisele visita Esmeralda para matá-la, mas Silencioso aparece e salva a filha. Paulo recobre os sentidos e diz a Mariano que um carro começou a segui-lo e os fechou. Depois disso não se lembra de mais nada. Gisele se enfurece ao ver Mônica e diz que não permitirá que ela veja Paulo.